Olá pessoal, eu sou a Paloma, esse aqui é o meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o livro A Farsa de Guinevere. Esse livro foi publicado pela Plataforma 21, foi escrito pela Kiersten White, que já é uma autora bem conhecida aqui no Brasil, ela já tem outras obras publicadas. Eu li em parceria com a editora e estou aqui para contar para vocês qual é a minha opinião sobre esse livro, pra gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos que eu acho interessante aí conversar com vocês. Falando um pouquinho da sinopse desse livro, né, para vocês entenderem do que é que ele trata, A Farsa de Guinevere é um reconto da história do rei Arthur. A gente conhece essa história, né, de outros momentos, então nós temos o rei Arthur, temos o jovem Arthur, né, que era um cara comum e ele acaba tirando a Excalibur, que é a espada, de uma pedra e ele se torna o rei porque só quem conseguiria tirar a espada da pedra era o rei, a pessoa digna de ter a espada. É uma premissa muito interessante mesmo, o reconto da Kiersten White foca muito bem nessa história. Então nós temos o rei Arthur, nós temos a Excalibur, nós temos o Merlin, né, que era o mago que ajudava o Arthur ali, que cuidava dele, nós temos os Cavaleiros da Távola Redonda. É uma premissa muito bem fiel à história original e é isso que o livro vai contar, só que nesse caso ele vai focar um pouquinho na história da Guinevere. A Guinevere foi a rainha do rei Arthur e nesse caso específico nós temos uma falsa Guinevere, né? Então Merlin tem uma aprendiz e ela é enviada para se casar com o rei Arthur, tomando o papel de Guinevere para que ela possa proteger o Arthur de certas ameaças ali que estão começando a surgir no seu reino e etc. Isso não é um spoiler, tá? O livro literalmente chama A Farsa de Guinevere, então não é um spoiler, mas eu vou parar por aqui, eu não vou mais falar sobre nada da sinopse, porque eu acho que qualquer detalhe que eu der pra vocês pode ser um spoiler, já que a história é simples assim, né? Ela foca nessa premissa que a gente já conhece, ela tem os seus elementos originais ali acrescentados pela autora, mas no geral é uma história que a gente mais ou menos já sabe o resultado. Partindo agora para o mérito de resenha, né, de opinião, eu queria começar esse vídeo falando sobre um tweet que eu vi esses dias. Me perdoem, eu não lembro quem foi que escreveu, eu não lembro como que ele surgiu na minha timeline, eu só sei que surgiu pra mim, de uma pessoa falando que falar de livros que você ama ou que você odeia é muito fácil, porque você tem argumentos sólidos pra falar por que é que você amou aquela história ou por que é que você odiou aquela história. Mas falar de livros medianos, falar de livros que ficaram ali no meio do caminho é muito difícil. E eu posso comprovar pra vocês que fazendo o roteiro desse vídeo, escrevendo as minhas opiniões pra comentar aqui com vocês, é muito difícil falar de um livro mediano, de um livro que foi muito bem equilibrado entre positivo e negativo. Eu dei 3 estrelas pra Farsa de Guinevere, não fui completamente conquistada por ele, vou falar os pontos específicos aqui, mas foi a minha primeira experiência com a autora. Como eu falei, já é uma autora bem publicada aqui no Brasil, a Plataforma 21 publicou acho que mais 3 obras dela, sendo que 2 têm continuações, tá? Então é uma autora que tem muitos livros aqui, é uma autora que é muito bem falada. Esse livro não sai muito da forma dela, eu acredito, é a minha primeira experiência com a autora, mas eu acho que ela tem uma forma de reconto de histórias que a gente já conhece, mas de uma forma jovem. Então nesse caso, a Guinevere tem 16 anos, se eu não me engano, e o Arthur tem 18, pra vocês terem uma ideia de que é sim uma fantasia mais jovem, né? Uma fantasia um pouco menos madura. No geral, eu posso dizer pra vocês que a minha opinião, se eu fosse resumir a minha opinião em uma frase, seria: é uma premissa muito boa que foi apagada por elementos genéricos. É incrível como, ao terminar essa história, né, ao ler a última página, eu fiquei com uma grande sensação de que eu já tinha lido essa história umas 10 vezes. E pensando em alguns elementos específicos que a autora escolheu colocar na narrativa, eu posso dizer pra vocês que sim, eu li esses elementos umas 10 vezes, então eu acho que foi um livro que teve uma premissa muito boa, tem uma história que te deixa muito curioso, porque o rei Arthur, né, os Cavaleiros da Távola Redonda e tal, não é uma história que eu vejo muito aparecendo por aí, eu pelo menos nunca li nada desse estilo, nunca li nada com essa premissa, com esse reconto. Os elementos que a autora escolheu colocar na narrativa pra construir a narrativa foram elementos tão genéricos que fiquei com a impressão de que eu já tinha lido esse livro antes, sabe? E isso pra mim não é legal. Eu gosto de sentir que um livro foi original, mesmo que tenha sido um reconto. Se você escolhe recontar uma história que já existe, então você deve prestar atenção para que os elementos que você toma o direito de acrescentar sejam elementos originais, porque é uma história que já está conhecida, é uma história que já está consolidada. Se você coloca elementos que já foram utilizados 1001 outras vezes, não vai ficar uma história com aquele sentimento de originalidade.
responsabilidade, sabe? Foi o que eu senti no geral com esse livro. Eu vou começar logo com os pontos negativos, porque eu acho que a resenha tem que terminar com um tom um pouco mais positivo, então eu vou puxar os pontos negativos para este momento. Como eu falei, os elementos escolhidos pela autora foram elementos que eu já li outras vezes e elementos que eu não gosto. Nós temos uma protagonista jovem, uma protagonista que tem uma responsabilidade enorme nos seus ombros e ao mesmo tempo é uma protagonista que não está preparada para ter essa responsabilidade. Existem vários tipos de fantasia, existem vários tipos de protagonista. Duas das principais protagonistas são a protagonista que é super forte, super badass, que nunca é atingida por nada, e a protagonista que tem a mesma responsabilidade dessa primeira, mas que tá sempre machucada, sempre a vítima, que não está preparada para assumir essa responsabilidade. Eu particularmente tendo a gostar mais do primeiro tipo, essa protagonista que tem esse tipo de responsabilidade super pesada, mas que ainda assim consegue carregar o fardo. Fica meio fantasioso, sem trocadilhos, mas fica meio fantasioso porque é uma pessoa que, assim, sempre dá tudo certo pra ela, né? Ela sempre consegue lidar com todos os desafios. Isso é uma coisa que realmente pode não acontecer. Mas eu prefiro que seja uma protagonista assim do que ser uma protagonista que é jogada uma responsabilidade em cima dela e ela não tem como lidar com aquela responsabilidade porque ela não está preparada pra isso. O livro, ele tem um plot no final, que eu não vou contar qual é, que essa parte dela não estar preparada, sabe? Dela ter sido enviada pra proteger o Arthur sem um preparo ideal, é explicado, né? Essa história é explicada em algum ponto do livro, não vou falar por quê. Mas eu ainda não gostei, foi um ponto que me incomodou muito, porque a Guinevere literalmente tem uma das maiores responsabilidades do livro, que é proteger o rei Arthur, né? É proteger o cara mais importante do reino dele. Ela não está preparada pra isso. Por que que eu digo que ela não está preparada? Desde que ela chega no castelo, né, que ela se envolve ali com a monarquia, enfim, o rei, ela tem essa responsabilidade de utilizar magia pra descobrir qual é a ameaça, né, que está rondando o rei Arthur. Ela foi aprendiz de Merlin, mas ela não tem a mínima ideia do que fazer ali. Ela tá sempre fazendo feitiços muito simples, então, assim, coisas primárias. E o engraçado é que isso é até questionado na história em certos pontos, né, porque nós temos uma ameaça ali meio sombria, a história vai se dividindo entre a narrativa comum e também a narrativa de algo que a gente não sabe o que é que tá ali escondido. Essa coisa que tá ali sempre questiona o fato da Guinevere fazer magia, assim, extremamente fraca, extremamente principiante. E eu acredito que o que mais me incomodou nessa história foi o fato de que faz sentido que ela seja assim. E eu não gosto disso, porque apesar de reclamar, né, apesar de estar reclamando aqui pra vocês, faz sentido que a história seja assim, porque a Guinevere tem 16 anos. Ela não tem a obrigação de saber tudo, porque ela é uma garota muito nova. Ela tem essa responsabilidade, mas ela não foi criada pra ter essa responsabilidade, sabe? Ela não estudou desde que ela nasceu pra ser a protetora do rei Arthur. Então ela foi jogada nessa situação e ela não sabe muito bem o que fazer. Justamente porque ela é uma adolescente, ela tem 16 anos. Eu com 16 anos não sabia fazer nada da vida, gente. E é real, faz sentido. Por isso que eu acho que uma das coisas que mais me incomodou foi o fato dessa história ser uma história jovem. Eu gostaria que esse livro tivesse sido um livro de fantasia adulta, né? Então, em que Guinevere tivesse, sei lá, 20 anos e o rei Arthur tivesse 24. Ainda seria uma história com uma pegada jovem, porque eles ainda seriam jovens, no caso eles teriam a minha idade. Essa maturidade, sabe, tava sendo muito necessária na história, porque ficou uma história que ficou muito superficial, entendeu? Ela tava ali tentando fazer algumas coisas, não dava certo e tal, então eu gostaria que a história tivesse sido um pouco mais profunda, que a história tivesse sido um pouco mais madura. Eu, Paloma, me incomodei. Não exatamente vai incomodar vocês, porque se vocês entrarem no livro sabendo que ele é um livro jovem, eu não acho que isso vá incomodar de alguma forma, sabe? Porque vocês já vão estar lendo, esperando que isso aconteça, que isso seja assim. E o outro grande ponto negativo que eu posso dizer aqui pra vocês, né, que me fez baixar a nota, foi exatamente a questão de eu falar que a autora utiliza elementos muito batidos, que não são desenvolvidos. Guinevere tem uma suspeita ali do que é que seja essa ameaça, sabe? Ela tem uma suspeita ali, só que esse ponto não foi bem desenvolvido. Por que essas pessoas estavam ali? Por que essas pessoas de alguma forma enganaram Guinevere pra pensar que elas eram a ameaça, sabe? Isso não foi explicado, a autora citou, abandonou e partiu pra próxima. Nós temos o fato de que Merlin raramente aparece, sendo que ele está extremamente envolvido. E nós temos o elemento, gente, que acabou com a minha experiência, porque é um elemento que eu não gosto de jeito nenhum, que é o triângulo amoroso. Esse livro tem um triângulo amoroso, é um triângulo mais sutil, eu admito, tá? Não é tão escancarado
quanto outros que eu já li, mas gente, não adianta. Se eu soubesse que esse livro teria ali dois interesses românticos, né, querendo Guinevere, eu não teria pego pra ler. Só que assim, todos esses pontos negativos que eu estou citando aqui pra vocês são pontos que eu acho que vão ser explicados na continuação, porque esse livro não é um livro único. Esse livro tem uma continuação. Eu não pesquisei, gente, ai, me perdoa, eu não pesquisei, mas eu acho que a continuação já foi divulgada. Se não foi, me desculpa, tá? Mas eu sei que não é um livro único, tem sim uma continuação pra história. A autora deixa um cliffhanger enorme, ela deixa um final extremamente aberto pra que venha a continuação. É necessário que você leia o segundo livro, caso você leia o primeiro. Não é um livro que tem um final ali, ele deixa aberto pra continuação. Então são pontos negativos que eu sei que podem ser resolvidos. Por esse motivo é que eu digo pra vocês que eu vou sim ler a continuação quando sair, se eu puder ler. Esse livro foi o bastante pra que eu iniciasse a minha jornada com Kiersten White, pra que ele fosse de certa forma mediano ali, né, pra que eu não tivesse me decepcionado completamente, mas que eu tivesse ficado com vontade de ler o segundo volume, que foi o que aconteceu. Eu vou sim ler a continuação porque eu espero que esses elementos ali que eu estou criticando melhorem na continuação. Mas pra gente andar um pouquinho aí, né, pro final do vídeo, eu vou falar os pontos positivos dessa história, porque querendo ou não eu dei 3 estrelas, então alguma coisa deve ter me agradado. Começando pela premissa, né, a premissa, como eu falei pra vocês, do Rei Arthur é uma coisa muito forte, porque é uma premissa original. O que eu mais vejo são recontos de certas histórias, e assim, vários autores escrevendo a mesma história. E a história do Rei Arthur não é uma coisa que eu tenha visto, não é uma coisa que eu tenha lido na minha vida de leitora. Então eu achei muito bem-vinda esse reconto, né, achei muito bem-vinda essa história. Li com expectativas, porque era a minha primeira experiência com a autora, e também a minha experiência com o reconto do Rei Arthur. Me decepcionei um pouco, mas eu acho que a premissa foi certa. O segundo ponto positivo que eu posso dizer pra vocês é a magia, né, o fato de ser uma fantasia. Eu gosto muito de fantasia, gente, então eu sou sempre parcial, sabe, ao falar de livros de fantasia, então eu gostei muito do fato de ter elementos mágicos, de ser uma fantasia medieval. É claro que a gente já deveria esperar isso, né, por conta da história que ele foi baseado, mas o livro, ele traz uma pegada muito legal, sabe, um ambiente muito bom. Então nós temos cavalos e cavaleiros e duelos, nós temos princesas e reis. Eu acho que a autora, ela acertou muito bem em colocar esses elementos e só confirmou o que eu já sabia, que é o caso de eu gostar de fantasias medievais. Então eu gosto desse estilo de livro, sempre vai ser um ponto positivo pra mim. E pra gente terminar, né, com um teor bem positivo, eu acho que uma das grandes coisas boas desse livro é a diversidade que ele traz. Eu acho que a autora poderia ter colocado muito mais diversidade se ela quisesse, particularmente falando, porque a maioria dos personagens são pessoas brancas, mas eu acho que certos elementos ali, certas mudanças que ela fez foram muito bem-vindas. O fato de que alguns casais que antes eram hétero, agora passam a ser homoafetivos, e também personagens que antes eram masculinos e agora passam a ser femininos. E eu não vou falar quais são, porque eu quero que vocês tenham a experiência de, sabe, ter essa surpresa boa, assim como eu tive. Enfim, gente, eu gostei muito dessa história por conta desses elementos específicos, ao mesmo tempo que eu me decepcionei com a história por conta dos elementos que eu já falei pra vocês. Esse livro, ele foi muito bem equilibrado entre pontos negativos e pontos positivos, o que faz dele, na minha visão, um livro mediano. 3 estrelas, que foi um livro ok. Eu espero que a continuação saia logo pra gente saber o final dessa história, porque realmente o final ficou muito aberto e eu estou curiosa. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram A Farsa de Guinevere, se vocês leram outros livros da autora. Isso é uma coisa que eu preciso saber, sabe? Se as histórias dela têm essa forma ou se foi só esse livro mesmo que saiu desse jeitinho. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, por favor, porque eu estou toda semana falando de livros, temos muitas resenhas publicadas e vem mais resenha por aí. E se você não curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, porque me ajuda demais, demais. Eu acho que eu fico por aqui então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Eu espero que vocês fiquem com vontade de ler de qualquer forma, né? Eu critico os livros, mas eu nunca quero impedir vocês de ler. Agradeço a Plataforma 21 por me enviar esse livro, né? Por me dar a chance de ter essa experiência com a Kiersten White. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau!